Hoje estamos recebendo aqui para uma conversa o ex-secretário de Gestão e ex-subsecretário de Planejamento de UNA, o Alder Marcelo Oliveira. Seja bem-vindo, Alder. Obrigado, Estevão. Quero mandar um olá aqui para toda a audiência do Jornal Notícia, todas as plataformas digitais que estarão transmitindo nosso bate-papo. Quero te agradecer também pela oportunidade de falar sobre esse tema. Quero ser honesto para você, fiquei bastante relutante em responder, porque são questões que já aconteceram outras vezes, sempre eu optei por ficar calado, mas quero te agradecer muito a oportunidade, o convite, porque achei que era hora de falar um pouco e externar. Então, para você e para toda a audiência do jornal, acho que vai ser... Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer a vocês que estou aqui de coração aberto para responder todas as perguntas. Agradeço você ter aceitado o nosso convite, né? Como a gente conversou antes, a gente decidiu fazer uma pauta aqui sem filtro, porque o seu nome foi muito comentado, principalmente aqui na cidade de Una recentemente, nas últimas semanas, e a gente decidiu, então, elaborar uma pauta trazendo até perguntas do público e realmente o que as pessoas nas ruas estão querendo saber a respeito de você, a respeito de alguns assuntos que estão envolvidos com você. Então, podemos começar essa entrevista sem filtro, né? Não, tranquilamente. Até, para ser bem honesto, eu acho que o que influenciou mais para me aceitar falar, depois de muito tempo que as coisas, muitas vezes a gente já teve envolvido em outras polêmicas, foi exatamente a proposta de vocês fazerem as perguntas sem filtro, para que eu também tenha a oportunidade de falar, porque quer queira, quer não, as pessoas olham para o quadro político e não, às vezes não observa que a gente também tem família, tem esposa, tem filhos, tem mãe. A internet hoje, essas coisas ficam eternizadas, e eu acho que no futuro um filho da gente vai ver alguma crítica, alguma acusação, e a não manifestação da gente, a não resposta da gente sobre esse tema, pode passar talvez uma imagem de consentimento, que a gente talvez não tivesse uma resposta para aquela acusação. Então, eu fico feliz que seja dessa forma e te confesso que me motivou, depois de tanto tempo, resolver falar, foi exatamente o fato de você colocar a condição de você fazer as perguntas sem filtro, como se diz outro, sem pisar em ovos, né? Ser muito franco. Eu acho que essa é a oportunidade que eu tenho também para esclarecer e colocar meu ponto de vista e minha versão sobre todas as coisas. Certo, vamos então começar aqui pelo assunto que está em voga, né? Um assunto muito comentado, e trazendo de uma vez já uma pergunta, uma das perguntas que mais apareceu na nossa caixinha de perguntas lá no Instagram, que a gente disponibilizou para o nosso público, né? Seu nome foi muito comentado na cidade por causa de um comentário que rolou na Câmara Municipal sobre a participação sua na reunião no Sindicato dos Servidores Públicos, no Sindisp, onde a administração estava ali reunida com a presença de alguns vereadores também, com o pessoal do sindicato, discutindo ali sobre a possibilidade do reajuste dos servidores, né? Aí foi muito discutido entre os vereadores na Câmara ali, né? Um vereador levantou a discussão sobre a sua participação nessa reunião, onde levantou que você aparecia lá. Esclarece para a gente, então. Você estava na reunião? Você podia estar na reunião? Qual que é a sua participação nesse assunto específico? Eu estava na reunião, a convite do sindicato, tá? Do presidente do sindicato, eu recebi um convite dele para estar na reunião. Eu estava na reunião e também não sou impedido de participar de nenhuma reunião. Ao contrário do que o vereador tentou fazer parecer, que eu estou impedido de frequentar espaços públicos ou participar ir na prefeitura ou qualquer outro lugar, eu não estou impedido de participar de nada. Não sou criminoso, não estou condenado, não uso tornozeleira eletrônica, não estou impedido de ir nos lugares, não tem nenhuma restrição de eu frequentar os lugares. Eu fui, não a convite da prefeitura, mas a convite do sindicato. Aí alguém vai perguntar, mas por que a convite do sindicato? Então, é importante contar, se você me permite, fazer um breve relato em relação à minha relação com os servidores. Quando foi instituído o primeiro plano de carreira dos servidores do município de Una, que era o sonho antigo dos servidores, eu era secretário de gestão na época. Foi um movimento liderado por mim, junto com o sindicato, mas da parte da administração na época foi liderado por mim, entendeu? Então, a gente discutiu isso. Então, quando foi criado os direitos, os deveres, foi feito o plano de carreira, de carga e salário da administração pública, lá naquela época, se eu não me engano, foi no mandato de 2005 a 2009, né, 2008. Eu participei da gestão no momento e eu fui secretário de gestão durante 6 meses, e nesses 6 meses, a pauta principal da pasta na época foi
implementar o plano de carga e salário dos servidores, que era um sonho dos servidores na época. Depois disso, veio uma outra discussão, quando eu era vereador ainda, sobre a questão dos agentes de saúde, que não recebiam o valor que era repassado do Ministério, e na época a gente comprou, junto com os agentes de saúde, uma briga, né, uma luta junto à administração, e eu ainda fazia parte da oposição, mas mesmo assim, na época, fui recebido pelo prefeito da época, Zé Ramos, e nós tivemos inúmeros debates sobre isso, foi mais de ano debatendo esse tema, e logo depois foi criado um adicional de produtividade que passou a contemplar o repasse na integralidade para todos os agentes de saúde. Após isso, veio depois outras situações envolvendo servidores, que eu também acabei participando em um outro momento da administração. Lembro que teve uma época que ficou muito polêmico, que os índices estavam muito elevados e não podia se dar aumento, e teve um debate muito grande no governo na época do Rogério. E eu também, a convite do sindicato na época, eu sempre tive uma relação muito boa com o sindicato. Eu nem era da pasta, eu fui não como um secretário na época do ex-prefeito Rogério, mas fui como um convidado do sindicato também na época para fazer uma intermediação entre as partes e encontrar uma solução, que foi encontrada na época uma solução para não aplicar o reajuste de imediato, mas para vencer um prazo, né, que são aqueles prazos legais dos quadrimestres, para que ele pudesse ser dado posteriormente, mas num número mais alto que compensasse os servidores, porque se desse o reajuste, na época a discussão era dar um reajuste menor, só que o prejuízo seria ad eterno, né, para os servidores de carreira. Então, na época, a proposta que eu fiz e que foi aceita pelas partes foi que fosse um reajuste maior, praticamente o dobro daquilo que estava se pretendendo, mas que ele tivesse um vigor a partir do encerramento do ano contábil, para que eles pudessem depois, para o resto da vida, ter uma recuperação daquilo que ficou para trás e não ter um prejuízo para sempre. E foi aceito na época e tal, então foi uma sugestão minha. Agora, nesse mandato do Romário, enquanto eu fui secretário de gestão, nós fizemos também, o prefeito Romário fez posso dizer assim, ele fez uma revolução em relação aos vencimentos dos servidores. Nós tivemos categorias que já estava assim, por exemplo, auxiliar administrativo, quando ele assumiu o concurso na prefeitura, eles recebiam aproximadamente 3 salários mínimos de salário, e já estava praticamente recebendo um salário mínimo, né, com a desvalorização do salário ao longo dos anos, etc. e tal. Existiam os padrões da prefeitura, eu acho que ali até quase os 6, 7 padrões já estavam quase igualando ao padrão 1 por causa dessa defasagem salarial, essa desvalorização. E essa categoria, por exemplo, a gente teve uma recuperação salarial de quase 100%. Se você pegar os fiscais, teve recuperação salarial de quase 100%. Se você pegar os operadores de máquina, eles tiveram... foi criado adicional de produtividade que permite para aqueles que trabalham 100% do horário deles à disposição, efetivamente dentro da função dele, ele pode ter uma gratificação em até 100% do valor do salário dele. Os motoristas tiveram, considerando o tempo de serviço, teve motorista que teve até 47% de reajuste. Todos os cargos superiores da prefeitura teve 50% de aumento de salário, porque nós fizemos 50% de aumento da carga horária desses servidores, que no passado tinham ficado de fora desse debate. Teve também o padrão 1 da prefeitura, que antes eles não recebiam, eles tinham o padrão era classificado abaixo do salário mínimo, e eles não recebiam o salário mínimo. Então, o que acontece? Como ninguém pode receber menos do salário mínimo, eles recebiam apenas uma complementação salarial. Então, com o tempo de serviço deles, que são as progressões horizontais, o tempo as insalubridade, periculosidade, essas compensações, esses direitos, né, adquiridos ao longo dos anos e pela função que exerce, estava sendo toda engolida pela defasagem salarial, e eles não recebiam isso mais. Isso era incluído dentro, a partir dos direitos deles, que era feita a complementação para eles chegar ao salário mínimo. Então, dentro desse debate também foi criada uma alteração no dispositivo legal, que esses servidores passassem a receber primeiro a complementação salarial, depois as gratificações. Então, eles voltaram a receber a insalubridade, voltaram a receber a progressão horizontal deles, que já tinha muito tempo que tinha sido tirado o direito deles pela forma que a lei estava posta. E, com isso, dependendo do tempo de serviço de cada servidor, teve um aumento fora. Eu estou falando assim, esses aumentos são fora as revisões gerais, que são só reposição inflacionária. 23, 27, 18, porque varia do tempo de serviço de cada servidor. Então, assim, praticamente todos os servidores da prefeitura receberam valorização salarial
assim, além das revisões anuais, de mais de 20%, do mínimo 20%, dentro desse período todo, que foi um desejo, era até uma promessa, né, de campanha, um compromisso de campanha do prefeito Romário. Ele queria fazer isso, porque na campanha ele foi abordado por muitos servidores, e os servidores cobravam muito isso, e assim que assumimos lá, uma das atribuições que eles nos deu foi para que a gente buscasse a solução para o problema. Quando apresentamos para eles, nós, na época, cada uma categoria, nós abrimos para que cada categoria fizesse um pleito que eles entendiam como fosse o principal, para que a gente pudesse atender todas as categorias de servidores. Então, cada categoria colocou aquilo que era mais desejado da parte deles, e o prefeito decidiu atender isso para cada categoria. Por isso que teve tanta revolução, por isso que hoje o prefeito Romário tem tanta simpatia dos servidores. Eu acho que na última eleição aí a gente teve quase que a totalidade dos servidores apoiando o prefeito Romário, pelo reconhecimento dessa valorização que ele teve com os servidores. E como eu era da Secretaria de Gestão, eu também liderei esse movimento. Então, considerando a experiência, o histórico meu em defesa dos servidores, se você analisar, eu acho que nos últimos 20 anos aí, todos os benefícios que os servidores públicos municipais receberam, flexibilização de carga horária para quem faz faculdade, adicional para quem tem nível superior, todos esses benefícios nos últimos 20 anos. Se você pegar as atas do sindicato e se você pegar as reuniões, as atas das reuniões que foram realizadas para discutir esse tema, você vai ver que da parte da administração pública eu estava liderando ali esse movimento, eu estava participando desse movimento, seja como parte da administração, seja como vereador, ou seja como cidadão comum. Então, eu fui convidado pelo sindicato, porque eles acham que eu tenho experiência suficiente para poder contribuir num debate desse mesmo, eu, nesse momento, não estando na prefeitura. Inclusive, você já terminou sua frase aí meio que respondendo uma outra pergunta que a gente recebeu mais de umas pessoas perguntando, né? Hoje, você está na prefeitura? Você exerce algum cargo? Você tem alguma função administrativa? Como que está a sua relação hoje com a administração municipal, com a prefeitura? Como que está a sua situação com relação a isso? Eu não exerço nenhuma função na prefeitura hoje, não estou nomeado, não exerço, não tenho cargo na prefeitura, não exerço função. Eu não vou recorrentemente na prefeitura, como tentaram parecer, talvez depois... Esse ano, talvez eu tenha ido na prefeitura. Eu não fui na prefeitura 10 vezes esse ano, 7 vezes, talvez, não sei quantas vezes. Muito raro. Eu participo às vezes eu vou, visito um secretário, às vezes eu visito o prefeito, eu sou amigo do Romário, eu sou amigo pessoal do Romário, da família do Romário, eu frequento a casa dele, frequento a prefeitura, a gente conversa, a gente troca ideias sobre algumas coisas, quando ele me convida, naturalmente, né? Eu ou qualquer outro secretário, mas há de se entender que quando o Romário ganhou a eleição, desde o primeiro ano, quando o Romário ganhou a eleição e que houve como é que eu posso dizer? Foi dificultado na parte do prefeito que perdeu a eleição na época. A transição, para a gente não perder tempo naquela época, o que o prefeito Romário pediu é que sentássemos todas as pessoas que ele entendia que fosse compor o governo, as pessoas que ajudaram, inclusive, na época, elaborar o plano de governo, que a gente fizesse um planejamento para ele. E a determinação do prefeito Romário na época era que a gente fizesse um planejamento para um planejamento para 20 anos. O prefeito Romário tem um planejamento para Iuna para 20 anos. E que a gente dividisse ele para 4, para 8, de 4 em 4 anos. Por quê? Porque são mandatos de 4 em 4 anos. Então, assim, qual é o nosso plano? O que ele espera de 1 em 20 anos? Então, isso foi feito a muitas mãos. O que dá qual a meta para 4 anos, qual a meta para 8 anos, qual a meta para 16 anos, enfim. Obviamente que ele não vai estar depois do 8º ano, mas se espera que as pessoas que vierem deem continuidade, porque são coisas que atendem o anseio da sociedade de uma maneira geral. Então, assim, é um governo planejado. E quem que liderou esse movimento, esse projeto como eu vinha da coordenação da campanha, então, automaticamente, eu coordenava todos esses debates, essas discussões. Então, o prefeito, então, na época, foi liderado por mim esse planejamento do que aconteceria durante esse período. Depois, foi criado, assim que ele assumiu o governo, se as pessoas lembrarem bem, eu até vi que houve um comentário
também na sessão sobre assim, porque está aumentando o salário de cargo comissionado e tal. Mas se as pessoas lembrarem, a primeira ação do prefeito Romário, quando ele ganhou o primeiro mandato, foi mandar também um organograma administrativo como esse que está na Câmara hoje. Só que na época, como a gente estava na pandemia e não podia aumentar gasto, o que ele fez? Ele abaixou o salário de todos os comissionados para poder conseguir criar a Secretaria de Planejamento, que foi talvez o diferencial do governo do prefeito Romário. Ele criou uma Secretaria de Planejamento, porque quem trabalha em administração pública, ele sabe. A pessoa não tem tempo para nada. O ideal seria planejar, priorizar e executar. Esse seria o mundo ideal da administração, seria não pública, mas na iniciativa privada, aqui no seu jornal, em todos os lugares. Mas na administração pública, como todas as demandas são reprimidas, o secretário ele acaba sendo consumido pela emergência do momento. Então, quem dita a agenda dele não é mais o planejamento dele, mas as emergências, os problemas do dia a dia, isso consome todo o tempo dos secretários. E para que o Romário conseguisse implementar aquilo que ele desejava como prefeito, ele criou essa Secretaria de Planejamento na época. E a secretaria era para quê? Para, durante o tempo que os secretários estivessem lá apagando os incêndios deles, alguém estivesse buscando qual a melhor solução mercadológica, qual era a forma, primeiro, levantando as demandas, fazendo o diagnóstico dos problemas e depois encontrando as melhores soluções para cada problema daquele. E aí, quem era na época, quem fazia essa função era gestão e planejamento. Eu também liderava esse dentro do governo, por determinação do prefeito Romário, esse planejamento e essa construção dessas soluções para problemas. Se você analisar como, por exemplo, esse muro aqui, próximo aqui da sede do jornal aqui, da Avenida Ademar Vieira da Cunha, que se chama de Muro do Selemem, é um muro de 20 anos. Se você pegar o muro da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, é um muro de 15 anos. Se você pegar, se você analisar, por exemplo, o problema do Rio, não sei de quantos anos, às vezes as pessoas não sabem, mas foi feito um estudo hidrológico, acho que esse mesmo é o nome, não sei se é hidrográfico ou hidrológico, acho que é hidrológico, do Rio, de Una. Foi liderado na época por um professor da UFES, que é um dos 3 mais entendidos do Brasil sobre isso. Só tem 2 municípios no Espírito Santo que tem esse estudo, só tem, se eu não me engano, 16 municípios do Brasil que tem esse estudo. Foi um investimento de mais de R$1 milhão para fazer afluentes, quais são os braços do rio que deságua aqui, qual a chuva de qual local que impacta dentro da enchente, dentro do Rio Pardo, dentro da cidade aqui. Foi feito o levantamento topográfico do rio, sondagem do rio, foi feito toda uma pesquisa profunda para tentar a solução da questão do Rio Pardo, por exemplo, que foi feito dentro desse contexto. Primeiro é diagnosticar o problema. Eu estou usando o Rio como exemplo para você entender como feito com todas as áreas da administração. Então, primeiro, foi feito um diagnóstico de todos os problemas. Posteriormente, quais seriam as soluções? E aí entrou engenharia, o que o mercado oferece de proposta. Então, dentro desse estudo, apontou que a gente precisa fazer a intervenção no Rio Pardo de mais de R$60 milhões, que seria a derrocagem, que é quebrar as pedras que tem no fundo do rio, a dragagem, que seria tirar esse sedimento, esse resíduo, depois que você fizesse essa derrocagem, né? E também os sedimentos que se acumulam no rio mesmo ao longo dos anos, alargamento da caixa do rio, e isso, como o rio tem lugar que ele é estrangulado pela cidade, teria que ser paredes, cortinas de concreto. Outros lugares onde o rio tem espaço, seria fazer a abertura das margens mesmo ali e tal. Alguns lugares o projeto usa como solução muro gabião, outros lugares cortina de concreto. Levantamento das 3 pontes, que elas impactam diretamente na questão do rio. A retirada daquela ilha que tinha lá em frente ao Parque Industrial, porque era um motivo de contenção das águas que fazia com que as águas demorassem a atravessar a cidade. E a retirada daquela ponte que tinha sido construída em frente ao Parque de Exposições, porque também era um fator de estrangulamento do rio que retardava a passagem da água no rio, porque a medida é feita por metro cúbico por segundo. O nosso rio hoje tem capacidade de 75 mil metros cúbicos por segundo, e o ideal seria que a gente tivesse até 125 metros cúbicos por segundo de capacidade de caixa do rio. Então, o que determina isso? O tamanho da caixa do rio e a velocidade que a água vai cortar a cidade. Como o estudo comprovou, identificou que o nosso rio só tem 0,5% de queda, que é muito pouco, então o rio passa muito lento pela cidade. E aí, quando tinha aquela ponte, tinha aquela ilha e outras questões dentro do rio, fazia com que o rio ainda ficasse mais lento. Então, você precisa, primeiro, aumentar a capacidade de água dentro da caixa do rio,
e também aumentar essa velocidade. E isso só é possível com estudo técnico, com pesquisa e etc., e coisas especializadas. Então, a Secretaria de Planejamento, não só na questão do rio, por exemplo, se você analisar hoje, nós devemos estar aí há 5 anos sem prejuízos com enchente. Então, por quê? Porque você tem intervenções que vão segurar a enchente de 5 anos, de 10 anos, de 25 anos, de 50 anos, de 100 anos e de 200 anos. Então, é assim que a engenharia mede o tamanho e a recorrência das enchentes. O que a gente fez, que é o que a prefeitura podia fazer, que era a intervenção que a prefeitura tinha condição de fazer, porque é um projeto muito caro, a gente fez, que talvez seja aí para uma contenção de 5 a 10 anos de enchente. Mas precisa fazer muito mais. E todos os anos nós cadastramos esse projeto em todos os programas, em todas as cartelas programáticas, seja do governo estadual, do governo federal. A gente aprovou esse projeto no PAC ano passado. Não teve uma determinação política de autorizar o dinheiro, mas já foi aprovado pela equipe técnica do PAC. A gente acredita que talvez no segundo PAC que vai abrir a gente consiga implementar. E agora também com a indenização da Vale para a bacia do Rio Doce, que o município de Una é um dos 31 afluentes da bacia do Rio Doce, nós vamos ser contemplados com recurso específico para projetos especiais. E numa conversa prévia com o governo do Estado, através da secretária Manuela, a gente recebeu a sinalização do governo que dessa vez talvez a gente consiga sim fazer a implementação do projeto. Então, tocou na história do Rio, para você entender, assim também, como a gente tem o projeto para resolver aquele problema do alagamento lá no Quilombo, próximo ali à esquina do Ledil, próximo ali o Pague Menos, a gente tem um projeto para ali, para resolver aquele problema de forma definitiva. Seria um investimento de 7 milhões de reais. Exatamente. Se eu puder interromper, porque nem é o assunto principal aqui da nossa conversa, mas tem um problema da enchente que realmente a água que sobe aqui, né, do rio, esse problema realmente a gente está tendo como tinha antes. Mas parece que o problema que a gente tem hoje é a questão de vazão de água, né? Quando chove muito forte, desce a água do bairro do Pito, desce a água do bairro do Quilombo, às vezes dá enche de água na rua de cima antes de encher na rua de baixo, né? Vocês chegaram a ver também alguma solução para resolver isso? Na verdade, a gente estudou em Una inteiro. Nós temos projeto para tudo dentro de Una, diagnóstico e projeto. Na verdade, muitas pessoas, eu vi muitas pessoas assimilarem esse volume de escoamento com o asfaltamento das ruas, que não tem nenhuma relação. Se você pegar, por exemplo, o problema desse trecho ali perto do Ledil, esse problema tem 20 anos. Foi feita uma galeria, só para as pessoas entenderem, existe uma galeria que pega lá do Quilombo, lá do entroncamento da São Vicente com acho que é Francisco Augusto de Castro, da Copagás ali. Dali até aquele ponto onde dá o alagamento ali perto do Mateus ali, só para você identificar onde nós estamos falando, ali próximo Ledil, próximo Mateus, próximo o Pague Menos, aquele trecho ali perto da igreja metodista que sempre alaga ali. Esse não é um alagamento pós-asfalto, ele é um alagamento que já existe há muito tempo. Então ele tem uma galeria de 2x2, que ela desce, quando chega ali, ela estrangula para uma manilha de 100. Então, automaticamente, toda a água que desce da Bela Vista, do morro ali da Casa da Criança, que desce para aquela vertente ali, ela enche essa galeria. Quando chega ali, ela não tem vazão, o que ela faz? Ela enche a galeria e vai enchendo a galeria para aquele trecho ali e vai subindo. Dependendo do tempo de chuva e o volume de água, essa galeria vai enchendo, voltando ao contrário, e subindo de volta para dentro do quilômetro. Então, você vai identificar próximo ali o Açougue 5 Estrelas, naquela pracinha ali da Rua Rosa Maria de Jesus, que é aquela rua do interno, que se chama Pracinha do Nego Tião. Aquele trecho ali, ele fica muito alagado. Por quê? Porque a água volta nas bocas de lobo, porque ela enche a galeria, porque ela não tem a vazão. Se você observar, 10, 15 minutos para de chover, acaba o problema. Por quê? Porque é só o tempo da vazão. Então, ali existe uma solução completa, que é fazer a dragagem na Rua Ipiranga e na Rua Francisco Augusto Castro, que é a Rua do Copagás. Eu estou falando o nome dessa rua, mas não tenho certeza se é esse. Aí ela vai pegar uma outra caixa de transposição ali, em frente ao ponto onde é estrangulada a manilha, e vai trazer ela para descer na rua do PC Ferramenta, passar perto do galpão do Vandimar e sair no Rio. Essa opção fica em torno de 7 milhões de reais. Com um investimento em torno de 3 milhões de reais, a gente consegue fazer a intervenção ali próximo ao Mateus e jogar pela rua e descer até no Rio, que foi a forma que nós fizemos, dividimos o projeto em 2 etapas. Se a primeira etapa não for suficiente, você vai para a segunda etapa. Nós protocolamos no Fundo Cidades Emergências no ano passado, não foi contemplado, e a gente acredita que esse ano vai ser contemplado. Todos os anos a gente coloca esses projetos para essas soluções que são caras, que o município não tem capacidade financeira para executar,
Há um ano resolve o problema, igual a gente resolveu o problema do muro atrás do Ministério Público, o muro aqui do Salemém, o muro da Igreja Aparecida. Então, aos poucos, todo ano a gente protocola os mesmos projetos, para que aos poucos, de acordo com o que for liberando os recursos, ao longo do tempo, todos esses problemas sejam sanados. Estou contando essa história para você entender que o governo do Romário ele é todo planejado. Eu lembro que quando o Romário, a primeira coisa que o Romário fez foi contratar 3,5 milhões de projetos. E aí as pessoas não entendiam por quê. Porque sem o projeto você não consegue o recurso. Então eu lembro que a primeira reunião do Romário com o governador do estado, o Romário falou assim, contou toda a história, né? O que ele pretendia fazer em 4 anos, que ele tinha um planejamento para 20 anos. Enfim, impressionou assim, a equipe técnica do governo. Aí o governo falou, não, Romário, eu vou liberar para você tantos de recurso. O que você tem? Vê lá no projeto que está. Não, já sei, os projetos que eu tenho sem ser que. Na hora, assim, ele ficou até meio... Não, então vamos liberar esse, que está dando valor, e assim foi acontecendo todos os anos. Para você ter uma ideia, de 3,5 milhões de projetos que a Prefeitura contratou, nós já conveniamos, tá? 140 milhões de reais de investimento. Seja o investimento que o próprio governo está executando, como os 9 milhões do muro próximo ao Ministério Público e os 24 milhões da estrada que liga 262 a Santa Clara, seja os recursos que nós executamos, tanto de asfaltamento rural, calçamento rural, área de revsol, enfim, asfaltamento de rua, construção de creche, todas as obras que foram realizadas, estão sendo realizadas, estão conveniadas para a realização, dão um total de 140 milhões. O município de Una é o 5º município que mais captou recursos do governo do estado nos 4 primeiros anos do governo do Romário. Só perde para só perde para Cariacica, Serra, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim. E do PAC, ano passado, nós somos o 2º município do estado do Espírito Santo que mais captou recursos do PAC, ficando atrás só da Serra, ficando na frente, inclusive, dos municípios da Grande Vitória. Porque para todos os problemas, o prefeito Romário já tem um projeto e já tem um projeto de solução. É óbvio que são problemas que perduram por décadas e, naturalmente, você não vai resolver tão rápido, mas todas as vezes que tem a oportunidade de solucionar um desses problemas, estão sendo solucionados. Por isso, talvez o Romário seja o prefeito que mais resolveu problemas assim, que se arrasta há muitos mandatos. Exatamente por esse planejamento. Então, eu estou contando essa história para chegar na resposta que você me fez da pergunta lá. Como eu liderei todo esse trabalho, era a minha secretaria, era o meu setor, que buscou essas soluções do mercado, que fez esses estudos técnicos, que contratou esses serviços por determinação do prefeito, naturalmente que vira e mexe, tem alguma dúvida sobre alguma coisa, e nesse momento eu seja a pessoa mais preparada, mais atualizado com todas as informações, porque você tem um setor que faz uma parte, o outro que faz a outra, mas quem lidera o movimento acaba tendo informação de todos os setores da prefeitura. E, obviamente, que todas as vezes que tem uma dúvida, alguma coisa, é quase impossível que eu não seja solicitado para poder falar sobre esse tema e dar alguma informação. E eu jamais vou me furtar de dar a minha contribuição. Eu moro em Una, eu vivo aqui, eu amo esse lugar aqui, esse aqui é o lugar que eu quero, que eu nasci, que eu quero morrer. E seja o Romário, seja qualquer outro prefeito, em qualquer momento que precisar de qualquer informação sobre essas questões do planejamento da cidade para melhoria e para o desenvolvimento de Una, você pode ter certeza, pode ser meu inimigo que me chamar lá, eu não vou me furtar de lá e dar minha contribuição. Então eu vou muitas vezes da prefeitura, a convite de um secretário, a convite do prefeito, para que as coisas que estão planejadas, estão em desenvolvimento da prefeitura, não parem às vezes por falta de informação, ou porque alguma outra pessoa tem que fazer todo esse trabalho reverso para poder chegar nas informações, sendo que eu posso ir lá e dar a contribuição. Como a legislação não me permite, como eu não estou impedido de frequentar lugar nenhum, naturalmente, todas as vezes que me convidarem para dar a minha contribuição, eu vou estar presente. Então, vamos puxar uma outra pergunta aqui da nossa audiência, que inclusive toca nessa questão aí. O que gerou o seu afastamento? Você era subsecretário de Planejamento e você estava envolvido na coordenação da campanha do prefeito Romário, que gerou sua reeleição. Devido a fatos que aconteceram durante a campanha, saiu uma decisão, né, uma liminar, né, que decidiu pelo seu afastamento do cargo, desse cargo que você está afastado até hoje. Você poderia esclarecer, então, o que aconteceu durante a campanha, o que gerou essa decisão da Justiça para poder o seu afastamento? Veja bem, eu coordenava a campanha do prefeito Romário e tinha sido, até o início da campanha, subsecretário do governo. Quando surgiu a denúncia, que teoricamente eu estaria... a denúncia foi baseada em que eu estivesse usando a máquina pública para aliciar pessoas, para que essas pessoas... para interferir no resultado eleitoral. Basicamente isso.
Depois, se você quiser, a gente pode falar mais especificamente sobre o caso, mas só para as pessoas entenderem. Como não tinha tempo para a justiça julgar o mérito da denúncia, porque isso é um processo demorado, né? O que geralmente o juiz faz nessa questão? Por uma questão de preservar a lisura do processo, por uma questão de preservar a segurança do pleito eleitoral. Então, eu, Aldo Marcelo, entendo que acertadamente a juíza, naquele momento, proferiu uma liminar que me suspendesse da prefeitura para que eu não usasse a máquina pública. Antes dela decidir se era verdade ou mentira, para não haver qualquer risco, ela preferiu essa liminar. Apesar que, no momento, apesar da justiça não saber, eu não estava mais nomeado na prefeitura. Quando foi começar a campanha, o Romário já tinha me exonerado, entendeu? Porque ele não, exatamente porque o Romário, todas as pessoas, é importante esclarecer isso, todos os servidores municipais comissionados que participaram da campanha, foi uma exigência do prefeito Romário. Ou aqueles que estivessem de férias, estivessem gozando das férias, ou que eles tivessem sido exonerados, como aconteceu com vários servidores que foram exonerados, para que eles não estivessem nomeados e participando da campanha. Isso foi uma exigência do prefeito Romário. Então, eu também já estava exonerado no momento em que foi proferido liminar. Mas entendo eu que, dentro do ponto de vista da juíza, naquele que era a juíza eleitoral no momento, acertadamente, ela determinou a afastação para que eu não pudesse ser nomeado, porque ela não tinha tempo para julgar o mérito da denúncia. Então, para preservar a lisura, a equidade da disputa do processo eleitoral, é natural, acontece em muitos casos, não é só comigo, já aconteceu outras vezes, para não ter essa interferência, para ela garantir, a forma que a justiça teve de garantir era assim, você não pode ser nomeado para poder não ter interferência. E dentro desse, quando eu puder, eu vou jogar o mérito da questão se é ou não. Então, eu entendo que naquele momento a decisão dela foi acertada, e na justiça a gente vai provar que a denúncia é infundada, mas naquele momento eu entendi que fosse assim. Então, para não ter interferência no processo eleitoral, você entenda bem. Só que quando ela proferiu a decisão, ela não estabeleceu até a eleição. Ela estabeleceu que fosse suspenso e com a proibição. Ela não estabeleceu o limite, né? E o que acontece? Aí, a partir do momento que terminou a eleição, se o objetivo era não ter interferência na eleição, passou a ser, no meu entendimento, e no entendimento, inclusive, do TRE, abusivo o mantimento a manutenção dessa suspensão. Então, nós entramos com mandato de segurança ainda no período eleitoral. No período eleitoral, nós entramos com mandato de segurança para caçar a liminar, considerando que, teoricamente, seria uma punição antecipada, né? Vamos dizer assim. Só que o mérito foi julgado agora, começou a ser julgado em dezembro, aí entrou o recesso e voltou dia 21. Só para entender. Para as pessoas entenderem, porque também foi citado que perdi unânime no TRE, para tentar passar uma ideia de corrupção. Mas, na verdade, que os votos dos desembargadores foram... O primeiro teve o voto do relator do projeto, que votou pela manutenção até aquele momento, pela manutenção, pela legalidade da liminar. Depois teve o segundo voto da desembargadora, que votou contra a liminar, pela ilegalidade da liminar. Depois teve o outro desembargador que votou contra a ilegalidade da liminar, a gente precisa de 4 votos. Depois teve o outro desembargador. Aí, quando chegou no outro desembargador, ele pediu vista e teve o recesso. Aí voltou, ele proferiu o voto dele agora dia 21. Aí ele fez análise e trouxe para a corte, naquele momento ali, a seguinte proposta. Considerando, ele falou assim, olha, por exemplo, eu concordo em parte com quem tem o voto divergente e concordo em parte com o relator. Se a pessoa for lá no YouTube, vai ver lá, os votos estão lá proferidos. Porque eu entendo que a juíza, por uma questão de segurança, ela fez correto em fazer, em eliminar e decidir a suspensão do secretário naquele momento, mas eu entendo que é abusivo, pós-eleição, permanecer a questão da suspensão, porque uma eleição que já acabou, não tem como alguém interferir nela, isso não faz o menor sentido. Mas eu também não entendo que foi ilegal, porque eu acho que nesse momento seria necessário, mas eu já acho também, conforme os votos dos desembargadores divergentes, que também não faz sentido permanecer. Então, a minha sugestão, foi a sugestão dele, é que a gente encaminhe o processo de volta para o juiz de primeiro piso, para que ele manifeste qual a opinião dele sobre, o que ele acha, qual a opinião dele, se ele deveria ou não cessar o efeito da liminar, e se não, qual a motivação, considerando que a motivação que está no processo original é a interferência no pleito eleitoral. Se o juiz entender que realmente está abusivo e ele reformar a decisão dele aqui, no caso, suspender o efeito da liminar, beleza, resolvemos sem interferência do TRE. Porque eu entendo que
nem está tão errado e nem está tão certo. E aí o relator, que tinha votado contra, concordou com a decisão com a opinião desse desembargador e disse, então, eu vou reformar meu voto. Eu vou votar vou acompanhar essa decisão. A gente encaminha para lá primeiro e se voltar... Aí ele ainda disse assim, porque eu votei pela legalidade da liminar até a data da eleição. Pós-eleição, eu também não concordo. Então, você vai ver que os juízes, os desembargadores, eles manifestam no voto deles que eles entendem que hoje é abusivo a manutenção dessa liminar. Mas, naquele momento, a juíza entendeu por bem, como ela não tinha tempo de julgar o mérito, e eu também, honestamente, no lugar dela, acho que faria a mesma coisa, mas isso não é por motivo de... Isso não é por motivo de desvio de recursos, corrupção, roubo de dinheiro público, nada disso. Era apenas um interesse da justiça para que não houvesse interferência do poder da administração no pleito eleitoral, o que também em nenhum momento ocorreu. Mas como existia a dúvida, a denúncia, e não tinha tempo para mérito, na época foi feita essa liminar. Então não existiu derrota no TRE, muito pelo contrário. Se você for olhar os votos no TRE, e eu acredito, de verdade, no bom senso da justiça, e que agora sim que o juiz, que aqui na primeira instância tiver a opinião de manifestar, eu acredito que muito breve isso vai estar cessado, porque não tem mais cabimento manter esse afastamento. Então, na verdade, o que aconteceu foi isso. Não sei se eu consegui explicar bem o que aconteceu. Na prática, foi isso. É o que aconteceu, entendeu? Não foi o que foi tentado passar, não foi a ideia que o vereador tentou passar, ele tentou pegar todo esse acontecimento e transformar isso levar para as pessoas uma ideia de corrupção, de coisa errada, de apropriação de débito de recursos. Tentou passar a ideia que esse afastamento era por eu ser uma pessoa corrupta e não por uma pessoa que estava colocando em risco a administração pública. E, na verdade, não tem relação nenhuma com isso. Isso é apenas uma dor de cotovelo aí da Costa que eles tomaram na eleição. O resto é falação, entendeu? Já que você tocou no assunto de corrupção, também foi questionado algumas vezes, entre as perguntas que nós recebemos da nossa audiência, o seguinte: parece que desde que o Romário assumiu, eu lembro que a gente até divulgou isso, né? A gente informou isso na época, saiu uma matéria falando de que já tinha pessoas falando que você estava envolvido, assim, dia 1º de janeiro já tinha pessoas postando nas redes sociais que você estava envolvido em alguns esquemas de corrupção, alguma coisa do tipo, e eu lembro que você até se manifestou falando que entraria na justiça com quem tivesse com fake news ou acusações, alguma coisa do tipo. Só que desde esse 1º de janeiro, né, de 2020 para cá, ainda se ouviu boatos, ainda se ouviu histórias, né? Não cabe a mim aqui falar de boatos e histórias, mas já que a gente está trazendo aqui o que a população entrou em contato com a gente para poder a gente perguntar, história de posto de gasolina que você tem por baixo dos panos para poder lavar dinheiro, ou envolvimento com um esquema de corrupção envolvendo prefeitura e empreiteira de não sei da onde, histórias, inclusive, até que já foram... que chegaram a envolver até o nome do Romário, do Ministério Público, botou um... Mas, enfim, sobre o seu caso específico, o que você tem a dizer? Você, assim, seja sincero, já participou de... Lógico que você não vai falar aqui que você participou do esquema de corrupção. Mas o que você diria sobre essas alegações, essas histórias? Você quer saber por que as pessoas me chamam de ladrão? Exatamente. Por que as pessoas contam as histórias, falam que você é corrupto, que você é ladrão? Porque eu sou honesto. Simplesmente por isso. Se você analisar, a política, é uma coisa que nasceu para não dar certo. Se você pegar a história da política, a corrupção e a política, no Brasil, é uma história que se confunde. Ninguém acredita nos políticos. Ninguém acredita na honestidade do poder público. Ninguém acredita. Isso é um fato, só para você entender. Então, o que acontece? As pessoas já associam política e corrupção. Isso na cabeça do cidadão já é associado. Então, toda vez que você falar que alguém está roubando, a primeira coisa que vai acontecer no coração de quem recebe a mensagem é acreditar. Mas veja bem, você lida dentro do poder público, que ainda tem uma herança muito, ao longo dos anos, já melhorou muito. A gente hoje tem um percentual interessante. Talvez 1/3 das pessoas que envolvem com a política hoje realmente tem comprometimento com o desenvolvimento, quer que as coisas aconteçam certo, quer que tenha honestidade. E isso eu não falo da parte dos políticos, não. Eu falo da parte dos políticos, da parte dos fornecedores, da parte dos prestadores de serviço, da parte do cidadão comum que procura, às vezes, a administração. Então, assim, 1/3, eu acho que tem o desejo que as coisas aconteçam bem. 1/3.
quer levar vantagem, quer se locupletar, quer fazer corrupção, quer fazer sacanagem, quer viver da política, são ali os abutres da política ali, as pessoas que querem sugar do poder público para poder se locupletar. Esse eu diria que um terço. E tem um terço que fica esperando saber para que lado que a corda vai tender, que a gente chama, nos bastidores da política, do mosca da padaria. Se o governo tiver uma tendência de ser honesto, eles vão acompanhar isso. Se o governo tiver uma tendência de ser corrupto, eles vão acompanhar também. Então, assim, de uma maneira geral, isso aí não é uma pesquisa, não, tá? É uma concepção minha, uma percepção minha do dia a dia. Então, o que acontece? Quando eu estou ali, com o conhecimento que eu tenho de prefeitura, porque o Romário ganhou a eleição, o Romário veio iniciativa privada. O Romário não conhecia a administração pública na época. Hoje dá aula pra gente, mas naquele primeiro momento ele não conhecia. Então, ele veio da iniciativa privada. Como se você for assumir a prefeitura, qualquer pessoa vai ter dificuldade ou vai ter um tempo de adaptação para aprender como funciona. Como a gente está nisso há muito tempo e conhece a administração pública, e a função que eu exerci na época era secretaria de gestão, quer dizer, eu passei a ser o quê? O pé na porta dos bandidos. Porque o bandido, Estevão, eles não brigam, não. O bandido não briga, não. Ele senta na mesa aqui, divide quanto cada um vai levar, e um sai falando bem do outro. Se você analisar o último pleito eleitoral nosso, você pegar as duas, talvez, eu não sei se são as duas pessoas mais importantes, mas com certeza, duas das pessoas mais importantes da campanha do nosso adversário na última eleição, das pessoas que lideravam o movimento ali, que estavam na coordenação de frente, eu não sei se são as mais importantes, mas com certeza duas das mais importantes, há 1 ano e meio atrás eles não se falavam. Se você tocasse o nome de um para o outro, se você tocasse o nome de um com o outro, eles falavam, aquele é bandido, aquele não sei o que, tal. E durante a campanha estavam unidos e hoje continuam unidos. Você pode ver as redes sociais que estão juntos em todas as reuniões. Por quê? Mas são dois desertores do nosso grupo político. E eu posso te garantir que nenhum dos dois saiu de lá porque o governo era corrupto, não saiu de lá porque o governo era honesto. São duas pessoas que não gostam de mim, são duas pessoas que fazem um esforço danado para denegrir a minha imagem. Aí por quê? Se eu fosse bandido, era só dividir com eles, não é isso que eles queriam? Teve um que ofereceu serviço para a administração, para o hospital de Una, o dobro do preço que a gente contratou. Outro com 6 meses de governo, sentou na minha mesa, não me propôs nada de corrupção, mas sentou na minha mesa para a gente traçar um plano, logo assim que saiu aquele problema da Praça da Bíblia, nós ganhamos a eleição, eu fiz campanha para ele, ajudei, na época, ele ganhar a eleição, foi um parceiro dentro daquele contexto, tínhamos um projeto inicial dele fazer a sucessão do governo Romário. Com 6 meses de governo, teve aquele problema da Praça da Bíblia, lembra? Teve aquela polêmica, que tirou a Bíblia, que não tirou a Bíblia. E o Romário era a primeira crise que o governo dele enfrentou, porque todos os governos têm momentos de crise. O Romário ficou um pouco abalado com aquilo. Ele percebeu uma fragilidade no Romário naquele momento, e ele falou assim, não vamos esperar 2 mandatos, não. Sentou comigo na minha mesa, nós temos que trabalhar, temos que tirar as pessoas que estão ligadas ao Romário, colocar pessoas ligadas a gente, porque o Romário não vai aguentar a pressão, e nós vamos antecipar. Eu quero ser prefeito daqui 4 anos, não quero ser prefeito daqui 8 anos. Eu falei, pera lá, você está errando a conta aí. Eu sou secretário de gestão do governo, sou a pessoa mais próxima do Romário, e eu não posso participar de um projeto de traição do Romário. Considerando que essa pessoa já tinha traído o Romário uma vez, entendeu? Então, eu falei, não vou participar disso. Não era nada de esquema de corrupção que estavam propondo, tá? Questões políticas. Desarticular o Romário, para o Romário não ter coragem, ou que a família não deixasse que o Romário fosse candidato de novo, porque ele achou que o Romário sentiu muito naquele momento aquele impacto da opinião pública contrária àquela ação, e viu ali uma oportunidade de antecipar uma coisa que estava prevista. Ou seja, a ideia era a gente ajudar a desgastar o prefeito para que ele não fosse candidato à reeleição e abrisse a vaga não para 8 anos, mas para 4 anos para essas pessoas disputar a eleição. Então, assim, essa não é uma decisão, não estou falando de roubar dinheiro, mas não é uma decisão honesta para quem é aliado de alguém e deve lealdade a essa pessoa. E eu me posicionei contrário, virou meu inimigo. O outro, com essa tentativa de contratação com a prefeitura que também não foi autorizada, virou inimigo. Mas hoje os dois são amigos, mas eles não se falavam. Então, estou falando isso por quê? Para você entender que todas as vezes que você vê dentro da administração pública uma pessoa ser perseguida, por todo mundo chamar de ladrão, sobretudo se quem está falando são gente que não inspira muita confiança, pode saber que essa pessoa quer a coisa certa. Porque bandido na administração pública, ninguém critica, todo mundo gosta. Porque ele dá um pouquinho para cada um, todo mundo fica satisfeito, eles fazem acordo. Então, assim, eu sofro ataques e perseguições e pichações do meu nome porque eu sou honesto. Porque, assim, é muito fácil você entender, cara. O cara for ver a casa que eu moro, não é minha. Paga aluguel, casa da minha mãe. Se o cara for ver o meu patrimônio, a minha situação financeira,
Não tem como a pessoa roubar e ser pobre. Pô, 20 anos roubando e não ter porra nenhuma, não faz sentido, entendeu? E às vezes, se você for olhar meus acusadores, o patrimônio deles não são contingente com o que eles receberam durante todo esse tempo. Então, assim, se você analisa para o cidadão comum que está nos ouvindo aqui, lógico que na política existem as retóricas. Quem é oposição política pega uma crítica e continua falando ela para frente. E às vezes as pessoas, o cidadão comum, como não acredita na administração pública, vou te dar um exemplo. Quando eu fui secretário de obras, lá atrás, eu peguei um processo de material que era vendido para a prefeitura. Aí o que eu identifiquei? Os empresários ganhavam a licitação, colocavam, vou dar um exemplo assim, um produto de uma marca mais barato e um produto de uma marca melhor. Aí ele fazia o quê? Ele ganhava a licitação com a marca inferior e na hora que a pessoa ia buscar o produto, não tinha aquele produto, só tinha um produto de qualidade melhor. Aí ele fazia o quê? Entregava o de qualidade melhor no preço de balcão e colocava 2, 3 itens da qualidade inferior, porque o que estava na licitação só pode pedir aquele, porque alegava que aquele que era mais caro não podia entregar aquele. Então, com isso, eles burlavam o sistema de licitação da prefeitura, isso se perdurou por muitos anos, e acredito que nem os prefeitos que passaram tinham concepção disso, era muito mais uma esperteza do empresário, entendeu? Ali com as pessoas de ponta. Não posso nem apontar que alguém levou vantagem com isso, mas estou explicando o que acontece. Então, o que acontecia? Ele podia colocar qualquer preço na licitação, porque na hora de vender, ele vendia no preço de balcão. Então, era uma forma de burlar a licitação para poder vender com lucro que ele quisesse implementar na hora de entregar o produto. Quando eu virei secretário, que eu observei aquela situação, pelo conhecimento que a gente tem da administração pública, e saber da ilegalidade daquilo e tal, eu busquei a controladoria para fazer uma auditoria dos processos desses 3 fornecedores na época. Um fornecedor de 135 mil recebeu 87, que era o devido. Um fornecedor de 60 mil recebeu 19 do que era devido. E um fornecedor de 47 mil recebeu 35 mil reais. Então, essas pessoas viraram meus inimigos. Mas aí, quando um empresário, uma pessoa boa, decente, gente boa, que você respeita e admira, chega na rua com raiva, ele não vai falar que ele teve um problema comigo porque ele fazia isso e talvez na cabeça do empresário isso nem seja tão grave assim, mas por os olhos da lei isso é muito grave. A pessoa vai acreditar no empresário, não vai acreditar em mim que sou político, vai acreditar no empresário, isso é natural. Mas são problemas que eu criei com algumas empresas por não receber produtos inferiores àquilo que estava na licitação, por exigir que a lei fosse cumprida. Então, criei um problema. Nós tivemos um problema, teve uma época que todos os postos de gasolina, vendia para a prefeitura e tal, e aí existia muitos abastecimentos que não era de carro da prefeitura. Então, na época eu fiz uma portaria, um ofício, mandei para os postos de gasolina, eu era secretário de gestão, e proibi abastecimento de carros que não eram da prefeitura. E eu tive problemas, teve um dono de posto de gasolina que virou meu inimigo. Alguns agradeceram, porque muitos empresários também não gostam dessa situação. Mas teve um desses 3 que virou meu inimigo. Por quê? Porque como ele fazia esse favor para o secretário, ou para sei lá para quem, ele também poderia, então, fazer algo que fosse de interesse dele também, que a pessoa não poderia questionar. Porque toda vez que você pede um favor de um fornecedor, você pode ter certeza que ele vai cobrar caro pelo aquele favor depois. Então, o ideal é você não pedir favor ao fornecedor e também exigir que ele cumpra com tudo aquilo que está no processo. Mas, considerando o histórico da política, quando você faz isso, você cria um problema com os fornecedores. Então, entende bem o que eu estou falando. Os corruptos da política têm problema comigo. Os fornecedores que de alguma forma, já levou vantagem da prefeitura, tem problema comigo ao longo desses... Pô, tem 20 anos que eu estou nesse negócio. Entendeu? Então, o que acontece? Se você tem a parcela dos que quer que dá certo, você tem aqueles que querem levar vantagem de dentro da prefeitura, você tem aqueles de fora que querem levar vantagem da prefeitura e você tem aqueles políticos que politicamente também querem tomar o seu lugar. Então você tem um que vai estar do seu lado e você está com o pé na porta de 3, meu amigo. Então para cada um que vai estar do seu lado, você vai ter 3 contra você. Então eu posso afirmar com você categoricamente, eu sou chamado de ladrão porque eu sou honesto. Porque se eu fosse bandido, não tinha esses comentários na rua, não. E se qualquer cidadão pegar a origem da fofoca, não o que espalhou na rua, mas a origem da fofoca, ela sempre vai estar ligada ao bandido. Você pode ter certeza disso. É assim que funciona. Assim como foi um bandido que criou a fofoca, que eu tenho posto de gasolina, que eles falam que o posto de gasolina ali do Petrolina é meu, muita gente critica. Essa fofoca virou tão verdade que hoje não dá nem para desmentir. Agora, esse mesmo bandido está inventando que eu tenho um apartamento em Guarapari. Entendeu? Então, assim,
se você pegar, você vai ouvir isso de muitas pessoas, mas se você for pegar e chegar na origem da fofoca, todas as fofocas que me chamam de ladrão tá ligado a um bandido. Por quê? Porque é um bandido frustrado, porque eu não dei guarita para eles nessas questões de corrupção dentro da prefeitura. Então eu sou, por incrível que pareça, apesar de ser muito ruim você ter essa fama quando você anda pela cidade, que ninguém quer ter uma fama dessa, mas para mim, que conheço de dentro o processo, como funciona a política, a administração pública, de certa forma, me dá um conforto. Quando os bandidos estão com raiva de você, alguma coisa você deve estar fazendo certo, porque senão os bandidos não estariam se unindo contra você, eles estariam junto com você, sentado na mesa, comendo e bebendo e rindo e dividindo os esposos, entendeu? Então, assim, eu sofro os ataques exatamente por eu ser honesto. Se você pegar no governo passado, eu respeito todas as opiniões políticas, mas se você pegar, por exemplo, o governo passado do Bolsonaro, que tinha uma bandeira, independente de ser ou não ser, mas ele tinha uma bandeira de combate à corrupção, todos os dias, tinha notícia tentando provar que o Bolsonaro era ladrão. Hoje a gente não vê mais nada. Então, assim, todas as vezes que alguém levantar a bandeira da honestidade da política, ele vai tentar ser crucificado como bandido. Que a melhor coisa para os canalhas é transformar todo mundo em canalha, porque você traz todo mundo para a vala comum. Porque se realmente quem quiser a coisa certa tiver na rua a visão que é a coisa certa, a população, da maneira geral, vai apoiar essa pessoa. Então, o ideal é que todos estejam na mesma vala da sujeira, porque aí até os bandidos levam vantagem, porque eles vão ter mais dinheiro para fazer campanha e vai comprar voto e vai ter poder aquisitivo para fazer a diferença. Então, o que os bandidos querem? É que todas as pessoas, principalmente as pessoas que são decentes, seja nivelado por baixo junto com eles, que assim sempre terão vantagem. Mas pode ter certeza, eu tenho orgulho em dizer, sou chamado de ladrão porque sou honesto, porque se eu tivesse na iniciativa privada, eu seria ovacionado pelo meu comportamento. Mas como eu estou na administração pública, eu virei um problema para muita gente, porque infelizmente, no Brasil, as pessoas ainda acham que o público não é de ninguém, ao contrário de achar que é de todo mundo. E aí acaba a gente tendo tantos adversários ao longo dos anos. Não sei se eu consegui explicar bem, mas na prática é isso aí. Não conseguiu. Um outro questionamento que eu também gostaria de trazer, que fizeram com a gente, né, pediram para poder a gente trazer aqui para a entrevista, é o seguinte. Você falou de toda essa participação sua dentro da organização de projetos, né, do planejamento, dentro da administração do governo Romário, principalmente nos últimos 4 anos, né? E também sobre você até meio que pincelou esse ponto de falar que o Romário veio da iniciativa privada, ele ainda estava meio cru ainda de saber todos os meandros da administração pública, né? E talvez por isso surge vários questionamentos no sentido de quem mandava na prefeitura era o Aldrin, não era o Romário. O que você tem a dizer para a gente? O Romário ele ficava só de fora, deixando você mandar na prefeitura? Como que você vê esse tipo de alegação? Não, eu não mando na prefeitura. E se eu mandar, ninguém obedece. Na verdade, isso é uma pergunta interessante, porque isso não é nem o público, não. Porque se o povo pensasse isso, o Romário não tinha ganhado a eleição com 10 mil votos. Isso é um métier político, né? É uma forma de desgastar. Eu vou falar uma coisa que sem falsa modéstia. Cara, quando eu comecei na política, eu tinha, vou colocar assim, eu tinha acho que 14 anos, 12 anos, e na época a gente era muito pobre, morava ali naquela rua São Vicente Paulo ali e tal, e eu lembro que eles estavam construindo aquele murão, o prefeito era o Elim na época, estava construindo aquele murão. E existia um programa na televisão chamado Porta da Esperança, não é tempo para você, não sei não que você é novo, mas existia um programa chamado Porta da Esperança, que era do Silvio Santos, que você tinha um sonho, você ia lá pedir, ele juntava alguma pessoa que quisesse e contemplava aquele sonho. E nós tínhamos esses timinhos de bairro, que jogava menino contra menino, bola dentinho de leite ainda, que na época ninguém nem tinha bola de couro, todo mundo descalço. E aí tinha 2 timinhos, um era o Brasilzinho, o outro era o Palmeiras, e tinha o Banguzinho, que era o time nosso ali, do Quilombo ali, do Satírio ali, da Bela Vista, tinha pessoas ali daquele meio ali, que era o Banguzinho, que era o time, teoricamente, o mais pobrinho nosso ali. E nosso sonho era o jogo camisa. Aí eu lembro que eles falassem que ele que é o prefeito de Una, eu nem conhecia o Elim. Aí eu cheguei perto dele e falei, não sei o quê, nós tínhamos um sonho de ter um jogo camisa e tal. E por coincidência eles tinham isso, eu lembro direitinho. Ele falou, não, escreveu no papel assim, falou, vai lá no almoxarifado, procura não sei se era o Adilson na época, se era o Luiz, e que eu vou te dar um jogo camisa. Aí deu um jogo camisa para nós na época, que era um jogo camisa do Curitiba, que era imitando do Curitiba, verde, branco, que até a gente brincava falando que tinha ganhado na Porta da Esperança. Citei a Porta da Esperança porque a gente escrevia carta para a Porta da Esperança para poder ver se a gente era contemplado nisso na época. E aí a gente até brincou que tinha ganhado na Porta da Esperança, mas na verdade foi ele que tinha dado. E eu fiquei... Foi um gesto muito...
Para ele, na época, o prefeito, foi um gesto muito simples. Mas para nós, aquilo era uma coisa muito importante, entendeu? Assim, era um sonho de criança ali. E aquilo, cara, mexeu muito comigo, assim. Eu fiquei muito emocionado com aquilo que aconteceu ali. E dali para cá eu falei, não, eu quero ser isso, eu quero ser prefeito de Única, eu quero ajudar as pessoas. Esse idealismo, esse sonho que move as pessoas. Então, nessa época, a partir daí eu sempre tive, de certa forma, nutri esse sonho, entendeu? Então, eu estou contando essa história para você entender o seguinte, como eu sonhava com isso, cara, eu busquei todo o conhecimento possível que você pode imaginar sobre a prefeitura de Única, porque era um sonho meu, foi durante muito tempo um objetivo meu de tentar um dia ser prefeito da cidade. Então, assim, eu hoje posso falar com você sem falsa modéstia. Pode ter alguém que conheça a prefeitura de Única como eu, mas mais do que eu não tenho. Eu sei tudo da prefeitura de Única. Sei desde os problemas e as soluções que tem lá no Gari até os problemas que o prefeito enfrenta. Porque eu me preparei muito para isso durante um tempo. Enquanto eu sonhei com isso, eu me preparei para isso, entendeu? Então, é natural que o Romário recorreu a mim algumas vezes para ter algumas decisões, e é natural que os secretários novos que entraram na prefeitura também recorreram muito a mim nesse início de mandato. Mas eu vou falar com você categoricamente. Você tem uma ideia, o trabalho que nós fizemos em Única foi tão importante que essa semana eu viajei todos os dias, 5 dias da semana. 4 dias eu fui em 4 prefeituras diferentes, que algum amigo me indicou para dar alguma orientação para um prefeito de primeiro mandato. Então, assim, a gente tem um reconhecimento hoje também de outros municípios pelo conhecimento que a gente adquiriu e as soluções administrativas, criativas que nós tivemos em Única para fazer tanta coisa em tão pouco tempo que o Romário fez. E, obviamente, quando eles perguntam ao Romário fala, não, eu decido o que eu quero e passo para ele e ele vai se virar para fazer aquilo que eu quero acontecer. Então, entenda bem. Esse ponto é muito importante, só para você entender. Eu fui secretário de outro prefeito também. E o governo não tinha o prestígio que o governo Romário tem. Porque a mesma pessoa com 2 prefeitos diferentes, um deu super certo e o outro deu super errado. Se eu era a mesma pessoa. Porque o prefeito é diferente. E eu vou falar uma coisa para você. O Romário, um prefeito não tem tempo para quase nada, Estevam, quase nada. O prefeito só tem tempo, praticamente, para tomar decisão. E o que define se um prefeito é bom ou se um prefeito é ruim são as decisões que ele toma. E se tem uma coisa que eu vejo no Romário, que raramente eu vi no gestor público, é a capacidade que ele tem de decidir. Não tem uma hora que você entra no gabinete do Romário que você não sai com um sim ou com um não. E outra coisa, o Romário acredita muito em mim, sempre acreditou, confiou no meu trabalho. Mas ele tem uma exigência. Nada sem o consentimento dele. Então, nada que aconteceu no município de Única, nada, não tenha sido decisão do Romário, determinação do Romário e autorização do Romário. Ao contrário do que as pessoas pensam. O Romário tem uma grande... Eu já vi prefeitos que mudam de ideia toda hora e o governo anda, fica patinando no anda. Já vi prefeitos que não confiam em ninguém, não delega nada, mas também não sabe nada, não decide nada. E aquilo, o governo fica parado. Às vezes tem até dinheiro, mas não consegue executar nada porque o governo não se desenvolve. E conheço o Romário, que é um cara que tem o poder de decisão. O Romário delega, tem a capacidade de delegar e controlar. Porque é importante também controlar. Ele te fala uma coisa hoje, passar 30 dias, não quer te contar de novo, ele vai te cobrar o resultado daquilo. E ele não aceita que você tome uma decisão sem que ele escolha qual é a melhor opção. Quando nós fizemos planejamento para o Romário, quando eu trago uma solução, quando ele determina a solução, não sou eu que escolho a solução. Eu apresento as opções, que esse que é o meu papel. E ele determina, então faz desse jeito. E aí quem vai executar, obviamente, é o secretário da pasta, somos nós, enfim, é a equipe técnica dele. Quem vai elaborar processo de compra, quem vai escolher o melhor modelo de contratação para ser mais eficiente, isso é a equipe técnica, que tem que ser, como é no seu jornal, como é em toda empresa. Mas todas as decisões são do Romário. E todos os desenvolvimentos, as coisas boas que aconteceram em Única, mesmo sendo nós operando ali o processo de tramitação, de contratação, de estudo e tal, mesmo a gente liderando isso, todos esses benefícios que Única estão recebendo, todo esse caminho de desenvolvimento que Única entrou, se deve ao Romário, porque ele é quem escolhe o que quer ser feito. Pô, o Romário tem um planejamento de Única para 20 anos. Onde você já pensou isso na cidade de Única? Todos os projetos que nós elaboramos estão baseados em alguma coisa que o Romário quer resolver ou quer implementar no município. Então, eu digo assim, vou ser muito honesto aqui, talvez ele nem vá gostar. Eu não esperava que o Romário fosse tão bom prefeito. Não esperava. Exatamente por ele vir na iniciativa privada. No início, cara, quando a gente ia conversar com ele, para ele tomar alguma decisão, teve assuntos que eram mais complexos da administração pública, porque a iniciativa privada você tem que fazer tudo aqui, você pode fazer tudo que a lei não proíbe.
E no poder público, é difícil das pessoas entenderem, você só pode fazer o que a lei determina e do jeito que a lei determina. Na iniciativa privada, você tem que cortar caminho, você tem que resolver o problema mais rápido. E na iniciativa pública, no poder público, você tem que passar exatamente todos os caminhos que a lei determina, porque senão você vai estar cometendo um ato de improbidade administrativa. Então, eu entendi, eu achei que o Romário não ia dar conta. E no início ele tinha um pouco de dificuldade para entender. Teve um dia, sobre um tema que nós discutimos com ele, nós ficamos umas 6 horas dentro do gabinete, 4, 5 pessoas, discutindo, ele não entendia muito bem, não concordava. 6 horas, mas só executou aquilo que ele determinou. E ele só toma a decisão depois que ele entende o que é e toma a decisão. Então, o que acontece? O Romário é muito mais inteligente do que as pessoas pensam. O Romário é humilde, uma pessoa humilde por natureza. Mas não é uma pessoa idiota, como muita gente pensa. E muitos desses abutres da política que nos rodearam nesse momento acharam que, com o Romário prefeito, eles iam poder levar algum tipo de vantagem. Quando chegou lá, eles se depararam com um cara extremamente honesto e um cara extremamente inteligente. Porém, com a simplicidade e a humildade que é característica deles. Não tem como mudar, é a essência do cara, entendeu? Mas um cara extremamente competente, um cara extremamente decisivo. E aí, se ele decide tudo e ele ganha uma eleição histórica com 10 mil votos, é porque as decisões dele foram muito mais acertadas do que erradas, não tem que se discutir. Então, você pode ter certeza, ninguém manda na prefeitura, a não ser o Romário. E talvez a Tuca, porque a mulher dele deve mandar nele, mas que às vezes ele brinca assim. Não, quem manda é a Tuca, né? Então eu estou fazendo uma brincadeira. Mas o Romário é a pessoa que toma todas as decisões da prefeitura. E eu vou dizer para você, com tudo que eu me preparei ao longo do tempo para a administração pública, eu sou fã do Romário. Eu tenho orgulho de servir o Romário. Eu me sinto honrado em sair de casa para servir o Romário, porque, de fato, é um cara imbuído dos melhores sentimentos possíveis, é um cara extremamente honesto, é um cara extremamente apaixonado com o Iuna e um cara extremamente decisivo, que dá orgulho. Se você conversar com qualquer um servidor do município hoje, eles são apaixonados com o Romário. Eu estou falando da equipe técnica lá dentro, que faz processo. Por quê? Porque o Romário tem um poder de decisão que encanta todo mundo. Então, o Romário é um administrador nato. Ele não tem noção que isso é importante, não. Ele não tem noção. A gente que está na vida pública é que sabe que isso faz toda a diferença no governo dele. Isso é tão natural para ele, essa capacidade de decidir, de administrar, que ele em si não consegue entender que o tanto que ele é bom como prefeito. Mas eu, Aldo Marcelo, conhecendo mais de 50 prefeitos, que eu já convivi, que eu conheci, os amigos que a gente tem na política, eu vou falar para você, Iuna, tem que ter orgulho do prefeito que eles têm. Porque o que o Romário tem e para oferecer para a Iuna ainda nesse mandato. E o legado que o Romário vai deixar no final desse segundo mandato dele vai impedir que os próximos que virão consigam andar para trás, vai ter que andar para frente. Porque ele está colocando Iuna numa rota de desenvolvimento, numa rota de trabalho, numa capacidade de produção de entrega que vai ser impossível alguém fazer a Iuna andar para trás de novo. Pode até andar mais lento, mas andar para trás não vai. Então, eu acho que Iuna vai ter para sempre uma gratidão com o Romário. Eu acho que cada cidadão iunense ele deveria, e votando ou não, gostando ou não do Romário, tem que se orgulhar do prefeito que tem, porque nós temos um prefeito que decide e que está fazendo a diferença na nossa cidade. Para a gente encaminhar para o nosso final aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa questão que você falou da eleição e tudo mais, e de praxe eu trago a última pergunta que a nossa audiência nos passou lá na caixinha do Instagram. Tá ligado uma coisa na outra, né? Então eu gostaria que você falasse. Você coordenou, né, as 2 campanhas do Romário, aquela primeira campanha que ele foi eleito no primeiro mandato, e essa segunda, que foi a primeira vez que um prefeito foi reeleito na história de Iuna. Eu gostaria que você passasse para a gente qual a diferença que teve daquela primeira campanha e para essa segunda campanha, e, ao mesmo tempo, você falar esse trabalho de bastidores, de coordenação de campanha, de articulação, você está mais por esse lado ou você planeja algum dia ainda voltar a disputar um cargo, realmente participar da política de frente? Não, eu não tenho pretensão política, não. Eu sonhei muito com isso, mas eu não tenho mais pretensão política, de ser candidato político. Eu acho que eu faço muito bem o trabalho que eu exerço na administração pública. Modéstia à parte, eu acho que eu faço bem também o trabalho político, que são as articulações políticas, liderança de movimentos políticos, tal, essas questões políticas mesmo, de maneira geral. Eu acho que eu faço bem, não acho que sou o melhor, eu considero que aqui não tem outros que são melhores do que eu, mas eu me espelho nessas pessoas e acho que faço bem.
Em relação às duas campanhas, é muito simples. Às vezes as pessoas, elas me parabenizam ou me exaltam de alguma forma, porque o Romário foi o primeiro reeleito e ganhou com essa diferença de voto, mais que talvez que a primeira eleição. Talvez eu tenha tido mais influência na primeira eleição do Romário do que na segunda. Porque a primeira eleição do Romário, ninguém conhecia o Romário. Aí as pessoas começaram a usar a simplicidade e a humildade do Romário como algo pejorativo, que ele não tinha capacidade de conversar com o governador, que ele não tinha capacidade de conversar, que ele não tinha capacidade de trazer recurso. E aí, passar para as pessoas a confiança numa pessoa simples, que às vezes não tinha tanto conhecimento do poder público para poder argumentar com as pessoas quando era abordado na rua. E considerando que nós tínhamos um político extremamente profissional, porque o nosso ex-prefeito é um político profissional, eu digo que ele tem o nosso adversário ex-político, eu acho que ele, assim, ele tem uma capacidade política impressionante. Se você considerar, todo mundo chama o presidente de ex-isso e de descondenado, né? Se você analisar o presidente, que é o presidente da República que tem os maiores marqueteiros que o Brasil podia ter na época e sempre teve. Sendo verdade ou mentira, eu não estou julgando isso. E se você considerar, o primeiro ex-isso e o primeiro descondenado da política da nossa região foi o nosso ex-prefeito. Entendeu? E ele vende a ideia que ele é o cara mais honesto do mundo. E eu não estou aqui para julgar o mérito se essa não é. Eu estou falando da capacidade de política, de persuasão, de construção de um projeto político. Eu não olho com isso com desdém e nem como crítica, não. Eu estou fazendo um elogio à figura política dele, entendeu? Então, assim, enfrentar um cara que, para mim, ele é o cara na política, na capacidade de persuasão, de convencer você que pau é pedra, porque eu acho que isso é um poder político, é uma virtude dele como político. Então, e ele com a máquina na mão era um desafio muito maior, você entende o que eu estou falando? Por quê? Porque você tem o cara mais difícil de se enfrentar, o cara que você olha para ele e admira a capacidade política dele. Para quem está na articulação política, quando você vê um produto tipo ele, você fala assim, pô, esse cara é foda, entendeu? Então, você fala assim, cara, vou jogar contra o Messi, eu vou jogar contra o Cristiano Ronaldo, entendeu? E a gente, com um produto que é novo na política, uma pessoa simples, e que ainda eles exploraram muito essa simplicidade, querendo colocar que a simplicidade era incompetência. Então, assim, eu acho que a primeira campanha, talvez a gente tenha sido ali nas estratégias de marketing, na articulação política. O próprio Romário, naquela época, tinha até dificuldade de se expressar, porque o Romário não gosta de falar mentira. O Romário, até no meio político, tem muito político que não gosta dele. Ele não gosta de falar mentira. Então, ele fala com o eleitor, assim, eu não posso fazer. Ah, isso aí não tem jeito? Não, mexe com isso não. Aí os outros falam, você não pode falar isso, você tem que enrolar o cara, entendeu? Mas ele não fala mentira, ele não é mentiroso. Então, assim, como ele não sabia muito de administração pública, ele também não fingia que sabia. E as pessoas começaram a explorar naquela época uma ideia que isso fosse uma fragilidade, que ele seria incompetente, associando isso com incompetência. Então, naquele momento, talvez tenha sido mais importante a nossa influência. Aí eu não falo o Aldo e Marcelo, não, porque é coordenação de campanha. Parece que coordenar a campanha é você tomar todas as decisões e todo mundo fazer. Não é isso. Você é a pessoa que decide ali, mas as ideias são de todo mundo. Você tem toda uma equipe ali, todo mundo envolvido, e as melhores ideias, às vezes, vêm das pessoas mais simples, que você nem imagina. Então, você só tem que ter... Ali, o que a gente faz é ter a sensibilidade de ouvir o que tem de bom e colocar em prática. Então, não é o Alden, mas é a equipe de campanha do Romário no primeiro mandato teve uma influência muito maior na vitória dele do que agora no segundo mandato. Agora não. Agora, quem ganhou a eleição não fomos nós, cara. Quem ganhou a eleição foi o trabalho dele, cara. Foi o que ele entregou. Foi as pessoas falarem assim, esse cara não consegue conversar com o governador. E ser o cara que mais captou recursos na história de Una. Se você somar... eu não sou... Do tempo que eu entendo por gente, se você somar do tempo que eu tive alguma concepção, algum entendimento de vida pública, de política, você pode somar todos os prefeitos aqui para trás, juntos, que não vão ter captado recursos, igual o Romário captou. Por isso que ele vai entregar todas as unidades de saúde de todos os distritos reformados, todas as escolas reformadas de nova, creche no Quilombo. Vai resolver, eu creio de verdade que vai resolver o problema do Rio, já resolveu a maioria dos problemas históricos de Una, asfaltou quase 50 ruas em Una, já fez pavimentação rural, cara, entre Revissol, calçamento rural e asfalto, cara, em 70 quilômetros. Cara, pelo amor de Deus, isso é histórico, ninguém nunca chega nem perto disso. Se você pegar, o Gumercindo foi o prefeito, até o Romário ser prefeito,
O Gumercindo que foi um bom prefeito, ele era o prefeito que mais tinha calçado rua no mandato. No mandato. E o Rogério era o prefeito que mais tinha calçado rua no total, nos 2 mandatos. Considerando pavimentação asfáltica e considerando calçamento, todo tipo de pavimentação, hoje, o Romário já fez mais que o Gumercindo em um mandato e mais que o Rogério nos 2 mandatos. Então, hoje, ele lidera como o prefeito que mais pavimentou. Dos 2, que o feito do Gumercindo foi um feito muito grande e o feito do Rogério nos 2 mandatos também foi um feito grande, nesse quesito específico. E ele consegue superar eles. Se você pegar asfaltamento, que o Zé Ramos era quem mais tinha asfaltado rua aqui em Una, o Romário já superou também. Não estou falando que o Romário é melhor nem pior. Estou querendo fazer um paralelo, porque existe também momento de governo, não momento de governo, mas a capacidade de captar recursos, a capacidade de convencer as pessoas a investir na cidade, entendeu? Isso, cara, é do cara. Então, assim, esse segundo mandato, ele foi a reeleição e a votação histórica, eu digo assim, 10% da equipe de campanha, 90% da pessoa do Romário, do trabalho do Romário, da confiança que ele tem da sociedade. Haja visto que eles tentam pichar o governo dele o tempo todo e o Romário não é atingido, porque as pessoas conhecem o Romário e sabem a essência dele. E é natural que eles vão tentar minar as pessoas que estão em volta, porque é a forma que eles têm de tentar ganhar a eleição. Porque tem gente que ficou contra o Romário e agora ficou a favor do Romário, porque essas pessoas querem o melhor para a cidade. E tem aquelas pessoas que querem o poder pelo poder. Esses vão estar sempre inventando uma historinha, vão estar sempre contando uma mentira e vão estar sempre querendo derrubar o governo, porque o que eles querem é a cadeira, o que eles querem é o poder. Mas, graças a Deus, a sociedade confia no Romário, porque hoje sabe a capacidade que ele tem. Então, a primeira eleição, eu acho que nós tivemos bastante influência. Na segunda eleição, mérito total da capacidade e da qualidade do prefeito Romário. Joia. Gostaria de agradecer a sua participação aqui, Walder. Acho que foi uma entrevista bem produtiva. Conseguimos esclarecer alguns assuntos aqui que alguma boa quantidade de assuntos que a nossa audiência mandou, né? As perguntas na caixinha. Gostaria também, né, de agradecer a participação da nossa audiência. Foi a primeira vez que a gente fez essa entrevista, né, de uma forma mais interativa, já que a gente não faz essa entrevista ao vivo. Então, agradecer a participação da nossa audiência. E eu acho que aqui então, a gente conseguiu esclarecer bastante coisa, né, que a população tinha dúvida aí na rua, né, Walder? Eu quero agradecer você, especificamente, porque ter coragem de perguntar certas coisas também é difícil, entendeu? Então, quero te agradecer, te parabenizar, quero agradecer o espaço aqui do jornal. E quero dizer que eu estou muito satisfeito, apesar de eu acho que eu falo demais, às vezes estraga um pouquinho a entrevista, mas há muito tempo sem falar, entendeu? Muito tempo sem falar. Cara, e eu assim, nunca quis falar, porque eu sempre pensei assim, cara, eu vou ficar me defendendo e isso vai levar esse problema lá para a porta do... Porque eu fico me defendendo de acusações, fica parecendo que talvez eu traga um problema meu para o Romário ou para o governo, então eu sempre fiquei muito reservado. Mas assim, cara, depois que a gente tem filho, que o filho da gente escuta uma coisa na rua, você chega em casa, sua esposa está chorando, ou sua mãe está chorando, cara, as pessoas não sabem o que elas fazem, como elas destroem a vida da gente, como ela pega uma informação mentirosa e sai reproduzindo aquilo para frente. Então, assim, eu durante muito tempo preferi ficar calado, mas como você disse que ia me perguntar tudo e que me dá a oportunidade de falar sobre tudo, eu resolvi, tomei a decisão. Eu estou feliz por ter participado aqui, estou me sentindo bem. Quero te agradecer profundamente por essa oportunidade. Quero agradecer vocês que estão nos ouvindo, que vai nos ouvir. E, naturalmente, uns vão acreditar, outros vão acreditar em ser do ser humano, mas eu quero pedir a você, cidadão comum, que você observe as pessoas. Não observe apenas a mensagem, mas observe também o portador da mensagem. Você vai entender muitas coisas que acontecem na política. Eu sou uma pessoa que eu durmo tranquilo e ando de cabeça erguida. Chego em casa, posso olhar no olho da minha esposa, no olho da minha mãe, no olho dos meus filhos, que eu tenho convicção da minha história e eu tenho, com todo respeito, assim, cara, eu tenho muito orgulho da minha história. Porque é difícil você andar em Una e não tiver algum lugar, alguma coisa boa que aconteceu para a melhoria da cidade, que de alguma forma, nem seja com uma forma muito tímida, não tenha a minha contribuição ao longo desse tempo que eu estou na vida pública. Eu acho que eu contribuí muito com a cidade, eu acho que eu valorizo, eu faço valer o salário que eu recebo, às vezes que eu estou trabalhando no poder público. E aí alguém, durante a semana, me perguntou muito sobre o vereador que me criticou lá na Câmara, tentou usar essa questão da liminar para denegrir minha imagem, para tentar fazer que eu sou uma pessoa ruim. E as pessoas falaram, você não vai responder, você não vai responder, você não vai responder. Eu falei, gente, como que eu vou responder? Vamos lá. Se uma pessoa que é reconhecido, principalmente por quem é próximo, por ser uma pessoa velhaca, por ser uma pessoa esperta,
por ser uma pessoa mentirosa, por uma pessoa que tem a capacidade de plantar fofoca e mentira na política, eu acho que, cara, o reconhecimento que essa pessoa tem dos pares já é a resposta que eu posso dar. Então, assim, eu nem culpo ele, para te falar a verdade, nem culpo. Eu acho que ele está cumprindo o propósito dele na vida. É como se eu fosse explicar por que eu abri um bueiro e tinha merda. Não tem, o propósito é esse. Então, eu não tenho que responder isso, entendeu? Eu não tenho que responder ninguém. O que eu tenho que responder é a sociedade, porque eu devo essa satisfação ao prefeito Romário, que confiou em mim e provavelmente ainda confia, tá? Então, assim, a minha resposta é para a sociedade, que as pessoas, quando ouvir todas as coisas, que elas também comecem a fazer uma análise própria. Vai ver o que é minha vida. Aliás, todas as vezes que chegou alguma denúncia em algum lugar, a primeira coisa, de forma espontânea, que eu falo com, seja quem for que estiver, seja polícia, Ministério Público, eu já tive muitas vezes no Ministério Público, eu libero de cara, esses são os meus sigilos, entendeu? Eu nunca tive problema com isso, fui vereador, liberei meu sigilo e eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Não tenho dúvida sobre a minha conduta, minha honestidade. E o que eu quero colocar para a sociedade é que a sociedade continue observando, que a sociedade hoje já deu uma prova que ela sabe o que é bom. Porque senão o Romário não tinha tido isso. Tanto que eles tentaram. Cara, na eleição agora, desculpa que eu acabei estendendo um pouquinho, na eleição agora, nas vésperas da eleição, eles montaram um processo. Eles montaram. A polícia investigou, os técnicos da Polícia Civil, a pedido do Ministério Público, foi lá, fez apreensão de celular, fez busca e apreensão, descobriu, que saiu, tinha conversa de WhatsApp minha, de outras pessoas, do prefeito Romário, um monte de print que rodou nas redes sociais para todos os lados, aí muita gente teve conhecimento. Quando a polícia investigou, descobriu que era tudo montado, cara. Eram aplicativos para simular conversas, para simular que estava tendo alguma corrupção no governo, para poder pichar a imagem do governo Romário. Porque quando o governo é bom, cara, só tem um jeito da oposição tentar conseguir o poder. É tentar transformar ele em corrupto. Porque falar que ele não trabalhou não tem jeito. Falar que o cara não é competente não tem jeito. Falar que o governo do cara não faz a diferença não tem jeito. Todos os números do cara são históricos. Então eles vão ter que tentar colocar uma pichação de corrupção, que é a única forma que a oposição tem para tentar e retomar essa cadeira de poder. Então, para você ter uma ideia, se nós estivéssemos fazendo coisa errada no governo, Steph, ninguém ia precisar de inventar nada, não. Como essa questão da Cristina aí, da campanha que foi toda montada, áudio manipulado, suprimiu parte dos áudios que aconteceram, aquele processo lá, que a gente vai provar tudo na justiça, está na justiça. Eu não gosto de manifestar sobre essas questões que estão na justiça, porque é lá que a gente tem que provar. Depois que a gente provar, a gente vem e explica tudo. Mas, então, assim, se o governo fosse corrupto, se o governo estivesse fazendo alguma coisa errada, se nós estivéssemos lá no governo fazendo alguma coisa errada, eles não precisavam inventar nada. Era só pegar os fatos, levar para a justiça e fazer a justiça tomar a decisão. Entendeu? Então, isso não acontece. Por quê? Você sabia que nesse governo foi mais de 100 denúncias? Todas as denúncias, a gente demonstrando a lisura do processo, a condução do processo, foram denunciados no Tribunal de Contas, foram denunciados no Ministério Público. Cara, você não tem ideia de tudo que a gente enfrentou nesse mandato e eles não conseguiram provar nada. Aí, quando não tinha jeito, às vésperas da eleição, eles montaram um processo, montaram um esquema de corrupção fantasioso, coisa de novela, para tentar usar que o Ministério Público talvez tomasse uma decisão de busca e apreensão, e até provar que é certo ou errado, desmoralizar o governo. Como o promotor na época teve a sabedoria de solicitar a ajuda da polícia e dos técnicos da polícia para apurar a veracidade do fato e comprovou que era tudo mentira, então, assim, caiu por terra essa tentativa. Então, quem tem algo, se a gente tem algo de errado no governo e alguém sabe, então é que essas pessoas elas deveriam ir lá e provar e tomar as decisões que a justiça tem que tomar. Mas então por que estão inventando fatos? Se estão inventando fatos é porque não existe nada de concreto para que eles possam fazer. Então o que eu tenho a dizer é que eu acho que a minha vida testemunha por mim, te agradecer mais uma vez pela oportunidade e agradecer a todos que estão nos ouvindo e deixar só esse recado. Não avalie a mensagem, mas o portador da mensagem. Aí você vai entender o que está por trás disso tudo aí. Agradecer, então, não precisa se preocupar, esse lugar aqui é feito para falar mesmo, se estendeu sobre algum assunto, eu acho que todos os assuntos aí são importantes. Gostaria também de pedir ao nosso público agora para se inscrever no nosso canal. Agora em 2025 a gente vai estar produzindo muito conteúdo bacana, principalmente entrevistas, podcasts, fazendo notícias, então acompanhe a gente, tem muita coisa aí. Obrigado, Alder. Obrigado a vocês, um abraço a todos.